A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Como passaram a semana? A tia espera que tenha sido muito bem, que vocês tenham tido uma semana abençoada. Mas hoje vamos aprender mais um pouquinho. Nós estamos acabando o nosso trimestre. Esse trimestre tá muito bom, né? Vocês gostaram? A tia gostou bastante. Aprendemos muitas coisas boas. E hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que o título é Elias, um profeta de milagres. E a nossa lição ela está baseada no texto que se encontra em 1 Reis, capítulo 17, verso 1, e depois capítulo 18, do verso 22, do versículo 22 até o versículo 46. E o nosso memorizando, o versículo do nosso memorizando, ele está lá no livro de Tiago, é o capítulo 5, verso 16, a parte B, que nos diz assim: a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Que oração linda, né? Que versículo lindo. Por quê? Porque Jesus ele nos prometeu que nossas orações elas seriam respondidas e receberíamos tudo o que pedimos a Deus, se de fato obedecermos a Ele e guardarmos os seus mandamentos, né? Então, vamos obedecer ao Papai do Céu, não é bom? Né? Hoje, nós vamos aprender sobre Elias. Todo mundo já ouviu falar de Elias, né? A tia acredita que sim. Quem que não conhece? A Elias, depois da morte, na verdade, depois da morte do rei Salomão, filho do rei Davi, Salomão foi filho do rei Davi. Com a morte do rei Davi, Salomão passou a reinar. Salomão, depois da morte de Salomão, as 12 tribos se dividiram. A tribo de Judá e Benjamim foram o reino do sul, formaram o reino do sul, chamado de Judá, com a capital em Jerusalém. E as outras 10 tribos formaram o reino do norte, chamado de Israel, com capital em Samaria. Acabe, ele foi o rei de Israel e governou em Samaria, porque Israel era a capital em Samaria. Só que Acabe, ele pecou muito contra o Senhor, mais do que todos os outros reis que tinham sido antes dele. Ele pecou muito e ele desagradou muito a Deus, né? Começando, ele casou com uma ímpia, uma pessoa que não servia a Deus. Ele conhecia a palavra de Deus e ele casou com uma pessoa que não servia a Deus, uma ímpia. E quem que era ela? Jezabel. Vocês conhecem Jezabel, já ouviram falar de Jezabel. Talvez vocês não conheçam toda a vida, né? Mas vocês já ouviram falar de Jezabel. Ele casou com Jezabel e, consequentemente, com esse casamento, Jezabel trouxe para Israel a idolatria, porque ela era uma mulher muito idólatra. Então, toda essa idolatria, ela levou para Israel. Levou o quê? Levou que Israel adorasse a falsos deuses. Não adorasse mais só a Deus, mas também a outros deuses, inclusive Baal. Nós também já ouvimos falar de Baal. Mas, vocês acham que Deus ia deixar impune isso? O pecado da idolatria, ele não ficou impune. E o que Deus fez? Deus, então, enviou Elias para dizer a Acabe
que não choveria durante os próximos anos. Era a consequência do pecado deles, né? Deus não deixou impune o pecado da idolatria. Então, ficaria muitos anos sem chover. E de fato aconteceu, ficou muitos anos sem chover. E não choveu, imagina, se nós ficamos um mês sem chover, o ar já fica, né? Fica um ar poluído. É lógico que antigamente não tinha a poluição que nós temos hoje, mas eu imagino, os rios, quando fica muito tempo sem chover, nós não vemos passar na TV que o nível do rio está abaixando. E a plantação, se não chover, a plantação de tal alimento, a colheita não vai ser boa. A mesma coisa aconteceu lá em Samaria nesses anos. Começou a secar os rios, começaram a secar. O plantio deles, a agricultura, não tinha. Então, isso trouxe muita consequência e muita fome, né? Já pensou? Uma fome extrema. Não tinha alimento, não chovia. Aí que Jezabel ficou com raiva, ela falou, é culpa dos profetas de Deus. Ela ordenou que matassem todos os profetas do Senhor. Porém, o mordomo de Acabe, que se chamava Obadias, ele escondeu e alimentou secretamente 100 profetas de Deus. Então, lógico, né, que Deus tocou no coração dele, ele foi enviado por Deus para cuidar, porque Deus, ele cuida dos seus, ele cuida dos seus profetas. Vocês acham que ele não ia cuidar de Elias? Cuidou de Elias e dos outros profetas. Olha, Deus usou Obadias para alimentar 100 profetas. Que coisa, não? 100 profetas, secretamente, ninguém sabia. Depois de 3 anos e meio de seca, gente, nossa, muito tempo, hein? Sem chover. Pensou? 3 anos e meio sem chuva, sem uma gotinha de chuva. Aí Deus mandou Elias falar com o rei. E então, através de Obadias foi quem planejou o encontro entre eles, entre o rei Acabe e o profeta Elias. E assim eles se encontraram, porque Deus mandou que Elias fosse falar com ele novamente. Quando eles se encontraram, Acabe, ele acusou Elias pelos problemas de Israel, que Israel enfrentava. E quais eram os problemas de Israel, que Israel enfrentava? A economia, não tinha, né? Não tinha a criação de ovelhas, não tinha criação de agricultura, foi tudo decaindo, porque os animais também começaram a sofrer, sem água, não tinha alimento para alimentar eles, como que os bichinhos iam crescer sem alimento e sem água. Então, não tinha como, né? Então, depois desses 3 anos e meio sem chover, Deus falou, vai lá, Elias, fala com Acabe. Foi lá, Elias se encontrou com Acabe, só que Acabe reconheceu o erro? Não. Ele culpou quem? Elias. Olha, você é culpado de tudo isso que está acontecendo em Israel. Você é o culpado. Mas vocês acham que Elias deixou barato? O que Elias fez? Elias, ele confrontou o rei. Ele foi lá e falou, não, eu não sou culpado. Aí Elias disse para ele, você é o culpado. Você e a casa do seu pai abandonaram os mandamentos do Senhor. Você viu? Ele desobedeceu a Deus, ele abandonou os mandamentos do Senhor, as coisas de Deus. Então,
Elias confrontou e falou para ele: foi você e seu pai, você e a casa do seu pai abandonaram os mandamentos do Senhor. Ordene a todo o Israel, ou seja, toda a cidade, todo Israel, que vá encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os profetas de Baal. Olha que coisa, olha que encontro que ia ser. Ia ser um duelo. E quem que ia ganhar esse duelo, gente? Quem? Pois bem, Acabe foi. Então, quando todos estavam se reuniram lá no Monte Carmelo, Elias disse ao povo: até quando vocês vão ficar em dúvida? Se o Senhor é Deus, adorem ao Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem Baal. Só que aí veio um desafio. Olha o que Elias falou para eles: o Deus que responder com fogo, este é que é Deus. E agora, quem vocês acham que vão responder com fogo? Baal ou Deus? Elias fez um desafio, não fez? A tia achou que Elias fez, um desafio. Pois bem, então o que Elias propôs aos profetas? Ele propôs que os profetas de Baal e Azerá construíssem um altar. Então, aqueles profetas que se diziam profetas, que ficavam falando em nome de Baal, de Azerá, eles tiveram que construir um altar. Eles construíram um altar e clamassem ao seu Deus. E assim eles fizeram, construíram o altar. A tia acredita que eles devem ter colocado as imagens lá. A mente da tia voa longe. Então a tia acredita que eles colocaram as imagens lá e clamaram. E aí, vocês acham que responderam? Eles oraram, clamaram. Devem ter gritado para Baal responder. Vocês acham que não? Invocaram o seu Deus e até se cortaram com facas e punhais. Porém, nada aconteceu. Por que não aconteceu? Porque não era Deus, era Baal. Porque Baal não era Deus. Aí Elias falou: peraí, nada acontece? Agora sou eu que vou clamar ao meu Deus. E o que Elias fez? Elias pegou 12 pedras. Mas a tia acha... Vocês acham que é aquelas pedras pequenininhas? A tia não acha que é pedra pequenininha, não. A tia acha que eram umas pedras grandes. Então, Elias pegou 12 pedras, uma para cada tribo de Israel. Lembra lá no começo que a tia falou que as 12 tribos se dividiram? Pois bem, então Elias pegou uma pedra. Cada pedra que Elias colocava representava uma tribo de Israel. Então, Elias colocou lá as 12 pedras, reconstruiu o altar, porque o altar para adorar a Deus não pode ser de qualquer jeito. Então, ele reconstruiu o altar para adoração ao Senhor. Cavou uma valeta, rasgou lá a terra, fez uma vala e colocou a lenha, pôs o sacrifício sobre a lenha e pediu e sacrificou. Olha ainda mais uma coisa que ele colocou. Ele pediu que jogasse o quê? Água sobre o altar por 3 vezes. Você acha que a lenha molhada ia pegar fogo? A gente pensando pela lógica, se você molhar a madeira, como que ela vai pegar fogo? Vai ser difícil. A tia acha que é impossível. Mas para Deus não é. Mas se hoje nós formos fazer esse experimento em nossas casas, vai dar certo? Vocês acham que vão dar certo? A tia acha que não vai dar certo. A tia não tentou, mas a tia acha que não vai dar certo. Então, olha qual a confiança de Elias em Deus. Ainda mandou que jogassem água 3 vezes, derramassem água 3 vezes sobre o altar. E em seguida ele clamou ao Senhor: Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó,
Prova agora que és o Deus de Israel e que fiz tudo de acordo com a tua ordem. E o que vocês acham que aconteceu? Então o Senhor mandou fogo sobre o altar, queimou o sacrifício, queimou a lenha, queimou as pedras, a terra e secou a água que estava na valeta. E aí, o que vocês acham que aconteceu? Os israelitas, na mesma hora, eles se prostraram com o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Porque eles viram que Baal, eles se deixaram levar pela idolatria de Jezabel. Eles se deixaram levar, eles não estavam atentos à voz do Senhor. Então eles foram seguindo o que ela estava falando, eles estavam achando que era certo. Mas por quê? Não pararam, não prestaram atenção, não ouviram a voz do Senhor, cegaram, né, a sua visão espiritual. Então, Elias ordenou, quando eles reconheceram: prenda os profetas de Baal, não deixe escapar nenhum com vida. No mesmo dia, o profeta orou e Deus mandou fortes chuvas. Deus abençoou. Vocês viram? O povo se arrependeu, reconheceram que só existe um Deus para ser adorado, que é o nosso Deus. E no mesmo dia, Deus mandou chuvas, porque o povo reconheceu. Deus mandou fortes chuvas sobre a terra, e daí em diante voltou os rios, as nascentes dos rios brotaram água, os rios se encheram, tiveram alimentação. Mas vocês viram qual foi o ponto forte? Que Deus responde às nossas orações. Quando obedecemos a sua palavra e prestamos adoração somente a Deus. Então não adianta achar que outros deuses vão fazer alguma coisa por nós, que não vai. Somente Deus é quem vai nos abençoar, e só a Deus é quem devemos adorar. Por isso que a tia sempre fala para vocês que nós devemos, todos nós, tirarmos sempre um tempinho em nossa casa para adorarmos ao Senhor, para estudar a Bíblia, né? Tia, nós vamos fazer outras coisas? Vamos, mas não podemos deixar Deus de lado. Deus sempre tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Então, hoje foi essa aula sobre Elias. A tia espera que vocês tenham gostado. A tia gostou, tá? E nos vemos na próxima aula. A tia deseja a vocês uma boa semana abençoada. Antecipadamente, um Feliz Natal para vocês. Beijo, meus amores, e fiquem com Deus e até a próxima.